Deus ministrou uma palavra para compartilhar o teu coração nessa noite. Está lá no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4, do versículo 33, livro de Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao 41. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra diz assim, queridos: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, e de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre um travesseiro. Eles os despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando do sono, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: por que sois assim, tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns para os outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Amém, queridos? Curva a tua cabeça neste momento. Deixa eu orar mais um pouco. Pai, no nome de Jesus, esta é a tua palavra. Que o Senhor Espírito Santo traga a revelação ao coração de cada filho, de cada filha, de cada homem, de cada mulher, de cada pessoa que aqui está nessa noite, Senhor. Que o Senhor traga a revelação pessoal para a vida de cada um, Pai. Que a tua palavra, ela faça aquilo para qual está sendo designada nessa noite. Que cada um que está aqui nessa noite possa ter um encontro real e verdadeiro com o Senhor. Que cada um que aqui está nessa noite possa ser tocado pelo poder da tua palavra. A tua palavra que salva, que liberta, que cura, que restaura. A tua palavra que transforma vidas, Pai. A tua palavra que dá um destino, Senhor. Pai, é no nome de Jesus que nós oramos nessa noite, para que a tua palavra e a tua presença, a unção e o poder do teu Espírito Santo se manifeste aqui nesta noite, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos, em nome de Jesus. Eu acredito que nesta noite Deus tem algo especial para cada um de nós. Mas eu também acredito, amados, que conforme o tema dessa mensagem, ao qual é ativando a nossa fé, nós estamos no culto fé, amém? Então é uma noite de ativação da nossa fé. É uma noite que o Senhor vai nos ativar a nossa fé, para que a nossa fé ela seja vivificada pela sua palavra. A Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Então nessa noite nós vamos estar ouvindo a palavra de Deus. Vai estar gerando fé no meu e no teu coração. E essa palavra de Deus, ela vai vivificar o nosso espírito. E ao mesmo tempo que ela vai estar vivificando o nosso espírito, ela vai estar ativando a minha e a sua fé nessa noite. Então tudo o que nós precisamos é ser ativados na nossa fé nessa noite. Por quê, queridos? Porque mais do que nunca, nos últimos tempos, a nossa fé precisa ser ativada. Nós estamos vivendo um tempo em que a nossa fé, a todo momento, ela está sendo provada. Em qualquer momento, a minha e a sua fé, ela está sendo colocada em xeque. Nós estamos vivendo um tempo de dias maus. Estamos vivendo um tempo ao qual nós estamos, biblicamente, nos finais do tempo. Mas nesses finais dos tempos, nós podemos perceber que a fé do cristão, ela está sendo provada a todo momento. A todo momento, a minha e a sua fé está sendo colocada de uma forma a ser provada. Mas essa ativação, para que nós precisamos ser ativados? Para a realização de milagres, para a realização de sinais, de prodígios, de maravilhas. Porque a palavra de Deus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então como que nós, como cristãos, filhos de Deus, vamos viver neste mundo, nesses dias maus, nos finais do tempo, se a nossa fé não estiver ativada? Porque a ativação da nossa fé,
ela não é somente para a realização de milagres, mas ela serve também para que eu e você possamos suportar os dias maus que estamos vivendo na terra. Se a nossa fé não estiver ativada, nós não conseguiremos suportar os dias maus. Então nós precisamos ser ativados na nossa fé, para ficar firmes na presença do Senhor, não desistir, não retroceder, não olhar para trás, mas olhar firme para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. E tem um texto que há muito tempo eu li e que me chamou muito a atenção do meu coração. Tem um texto que, quando eu li na palavra de Deus, gerou um temor tão grande no meu coração, mas gerou um sentimento de: Senhor, o que eu vou fazer agora? Um sentimento de como que eu poderia compartilhar aquilo que Deus estava ministrando no meu coração. E esse texto, ele está lá no livro de Lucas capítulo 18, no versículo 7 e 8, que diz o seguinte: quando voltar o Filho do Homem, achará fé na terra? Ou seja, amados, nós estamos vivendo os últimos dias, nós estamos vivendo nos últimos tempos, e eu creio que existe também uma conspiração do inferno para que a fé do povo de Deus se esfrie. Existe uma conspiração maligna e satânica nesses últimos dias, fazendo com que a minha fé e a sua fé, ela venha se esfriar. Por quê? Porque quando o Senhor Jesus voltar, a nossa fé precisa estar firmada nele. Independente da situação, da circunstância, das lutas, das adversidades, eu e você precisamos ter a nossa fé ativada. Porque se quando o Senhor voltar, será que Ele vai encontrar fé na terra? Se Jesus voltar hoje, será que a minha fé e a sua fé é o suficiente para nós crermos que é a trombeta do Senhor que estará tocando? Será que quando houver uma situação difícil, o Senhor vai olhar para o nosso coração e Ele vai ver que ali nós encontrará fé, para que nós possamos enfrentar aquela situação difícil e não esmorecer, e não retroceder, e não desistir, e não desanimar, mas permanecer na presença dEle, permanecer na comunhão do corpo, na comunhão da igreja. Então, quando eu li esse texto falou muito ao meu coração. Eu disse: Senhor, é isso. Essa conspiração infernal é para que a igreja ela não esteja mais com a sua fé ativada. Porque hoje nós ouvimos falar sobre tudo, qualquer tipo de tema, qualquer tipo de assunto. Você entra na internet, você vai ver pregação de tudo que é forma e tudo que é jeito. Mas será que essas pregações elas estão ativando a sua fé? Será que tudo isso que você ouve nas redes sociais está fazendo com que a sua fé ela fique ativada e te faça permanecer na presença do Senhor? E nós precisamos entender, queridos, como diz o livro de Abacuque, capítulo 2 e versículo 4: o meu justo viverá pela sua fé. Em Romanos capítulo 1 versículo 17, repete-se esse texto e diz: o meu justo viverá pela sua fé. Ou seja, não é pela fé do meu cônjuge, não é pela fé dos meus filhos, não é pela fé do meu pastor, não é pela fé do meu irmão, mas é pela minha fé. Então eu só vou poder viver nessa terra se a minha fé estiver ativada. 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 4 e 5, diz o seguinte: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva, de sabedoria, mas na demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria humana, mas sim no poder de Deus.
Então a minha fé e a sua fé, ela precisa estar ativada para ser apoiada no poder de Deus, na presença, na unção, no poder do Espírito Santo, no poder da palavra de Deus. A minha fé, ela não pode estar apoiada numa sabedoria humana, porque se a minha fé estiver apoiada numa sabedoria humana, sempre vai vir alguém um pouco mais sábio, e depois alguém mais sábio, e depois alguém mais sábio, e depois alguém mais sábio, e de repente vai gerar uma confusão tão grande, que eu não sei mais nem acreditar, porque eu depositei a minha fé na sabedoria de tal pessoa, mas agora surgiu alguém mais sábio do que essa pessoa, então eu vou depositar minha fé nessa outra pessoa. Mas de repente eu depositei a minha fé no fulano de tal, na igreja tal, no pastor tal, e de repente não era nada do que eu pensava. E aí, onde vai parar a sua fé? Então a minha e a sua fé, ela precisa estar ativada, para que ela seja apoiada na presença, na unção e no poder do Espírito Santo. Paulo disse para a igreja de Coríntios: eu não vim até vós com a minha pregação de forma sábia, mas eu vim na demonstração de poder e do Espírito Santo. O que Paulo estava dizendo? Olha, tudo que eu recebi eu estou entregando. Eu não vim tentar te convencer de algo que vai ser bom para a tua vida, mas eu vim demonstrar através do Espírito Santo e do poder do Espírito Santo que Deus pode transformar a sua vida. É o que Paulo estava dizendo. Então nesta noite, através da palavra, através da presença, através da unção, através do poder do Espírito Santo, Ele pode transformar a minha e a sua vida nesta noite. Basta a minha e a sua fé ser ativada pelo poder da palavra de Deus, então a minha fé vai se apoiar nesse poder. Aleluia. E o interessante, queridos, que a nossa fé, ela vai passar por algumas situações. O próprio apóstolo Paulo. E por que é tão importante nós guardarmos a nossa fé? Porque Paulo, no final da sua vida, livro de 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 7, ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a minha fé. Há pessoas que estão desistindo no meio da caminhada. Há pessoas que estão retrocedendo no meio da caminhada. Por quê? Porque estão combatendo um bom combate, mas não estão tendo força suficiente. A sua fé não está ativada e por isso estão retrocedendo, desistindo. E quando estão combatendo uma guerra espiritual, um combate espiritual, que é o bom combate, que já foi vencido na cruz do Calvário, e eu e você somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E se eu e você não tivermos esse entendimento, essa revelação da palavra de Deus firmada no meu e no seu coração, então nós não vamos conseguir guardar a nossa fé. É isso que Paulo estava dizendo. Eu combati o bom combate, completei a minha carreira, mas eu guardei a minha fé. Há um bom combate para a igreja estar combatendo nesses dias, mas há uma carreira para mim e para você percorrer. Mas nós só vamos completar essa carreira se nós guardarmos a nossa fé. E como que eu e você vamos guardar a nossa fé se ela não for ativada todos os dias da nossa vida? Então nesta noite, tenho certeza que o Senhor vai nos ativar. Aleluia. E o interessante é que nesse texto que nós lemos, queridos, nós podemos ver o Senhor Jesus convidando os discípulos para ativar a fé dos discípulos. Porque lá no versículo que nós lemos, no versículo 42, no versículo 40, ele diz: então lhes disse Jesus: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Opa, só um pouquinho. Como é que não tendes fé? Mas eles não estavam com o Senhor Jesus, eles não estavam andando com o Senhor Jesus.
Eles não viam os milagres de Jesus. Eles não viam os sinais, as maravilhas que Jesus realizava. Eles não estavam participando daquilo que Jesus estava fazendo no meio do povo, no meio da multidão. Será que eles não estavam vendo? E por que Jesus fala para eles? Por que vocês não têm fé? Porque a fé dos discípulos ainda não estava sendo ativada. Eles estavam passando por uma jornada de fé, uma jornada onde o Senhor estava treinando as suas vidas, para que eles pudessem ser ativados e assim viver milagres na sua vida. Eu acredito que aqui há homens e mulheres, pessoas, famílias que estão sendo treinadas numa jornada de fé, sendo treinadas para que a sua fé seja ativada a cada dia. E aqui nós podemos ver nesse texto, quando Jesus disse: olha, passemos para outra margem. Jesus está dizendo para eles: olha, a partir de agora, nós vamos passar para um outro lado, porque até aqui, o que vocês viveram, o que vocês vivenciaram, vocês ainda não foram ativados o suficiente para viver milagres. Mas por que ainda não foi suficiente? Porque eles ainda estavam vivendo uma teoria da fé. E como que a gente aprende a respeito dessa situação? A gente entende por esse texto que nós vamos ver. Se voltar uma folha para trás da sua Bíblia, você vai ver o que Jesus está ensinando para eles. Olha o que Jesus está ensinando para eles, queridos. Vamos lá. Capítulo 4, versículo 1 e 2 diz assim: voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu numerosa multidão. E ele de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhe ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Para a multidão, Jesus está ensinando por parábolas. Mas olha o que ele está fazendo. Versículo 10. Capítulo 4, versículo 10 de Marcos. Quando Jesus ficou a só com os seus discípulos, com os 12 que ali estavam, e lhe interrogaram a respeito das parábolas, então ele lhe respondeu: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. Sabe o que Jesus está falando para os discípulos? Ele está dizendo: olha, para a multidão eu ensino por parábolas, mas para vocês que são meus discípulos, vocês que são íntimos meus, eu ensino os mistérios do reino dos céus. Eu acredito que aqui nesta noite há pessoas que querem se tornar mais íntimas do Senhor. Há pessoas que aqui estão nessa noite que querem ser pessoas mais íntimas de Jesus. Há pessoas que aqui estão nessa noite que querem saber mais do coração do Pai nessa noite. Há pessoas que estão aqui nessa noite que querem mais revelações do reino dos céus sobre a sua vida nessa noite, que querem sair do meio da multidão e querem estar assim como aqueles discípulos, caminhando numa jornada de fé, numa jornada de treinamento, para que a sua fé fosse ativada. Então ele está dizendo: olha, para a multidão eu ensino dessa forma, mas para vocês que são os meus discípulos, eu ensino de forma diferente. Por quê? Jesus não estava fazendo acepção de pessoas. Jesus, ele estava fazendo com que os discípulos entendessem que não basta apenas ser multidão, mas precisa ser íntimo do coração dele. Não basta apenas vir de culto a culto, de reunião a reunião, mas precisamos ser íntimos dele. Não basta apenas participarmos de eventos, de conferências, de situações aonde há multidão de aglomeração, mas o Senhor está nos dizendo:
que nós, eu e você, precisamos ser íntimos dele, porque é somente os íntimos que vão ter a revelação do reino dos céus. É somente os íntimos que vão entender e compreender o que estão vivendo nesses últimos dias. Porque quando os céus estão revelando o que está acontecendo nos últimos dias, nós vamos entender aquilo que diz o livro de Isaías, capítulo 60, do versículo 1 e 2, que diz que existe uma escuridão sobre toda a terra, mas sobre ti resplandece a glória de Deus. O que o profeta Isaías está dizendo? Ele está dizendo: olha, sobre ti, que é filho de Deus, resplandece a minha glória. Não importa o quanto o mundo está sendo tomado de trevas, mas sobre a igreja do Senhor existe uma glória chamada a presença do Espírito Santo, que se manifesta em todos os dias da nossa vida. Não importa o que está acontecendo lá fora, mas sobre ti resplandece a minha glória. Os íntimos vão ter a revelação daquilo que diz a palavra do Senhor. Isaías capítulo 61, ao qual diz que o Senhor me ungiu para apregoar as boas novas aos quebrantados de coração. Ou seja, os íntimos do Senhor Jesus vão ter o discernimento e entendimento que a unção do Senhor não é apenas para nós, mas a unção que eu e você recebemos é para que eu e você nos tornemos instrumento nas suas mãos para pregar o evangelho àqueles que estão quebrantados de coração, àqueles que estão perdidos, àqueles que estão passando por situações difíceis na sua vida. A unção do Senhor é para os íntimos, e somente os íntimos vão entender o que está escrito no livro de Isaías capítulo 10, versículo 27, que a unção do meu Espírito despedaçará em todo o jugo do inimigo. A unção do meu Espírito despedaçará e destruirá o jugo do inimigo. Somente os íntimos vão entender que precisam da unção do Espírito Santo, para que toda e qualquer forma de jugo seja despedaçado da minha e da sua vida. Somente os íntimos do Senhor, aqueles que são ativados na sua fé, vão entender e discernir os dias maus que estamos vivendo na terra. Somente os íntimos do Senhor vão ter a sua fé ativada, assim como aqueles discípulos estavam passando por aquela tempestade, porque eles participaram de um tempo de teoria. Só que agora o Senhor está convidando: passemos para outra margem. Agora você sai do ambiente teórico e você começa a andar no ambiente prático. Somente aqueles que são íntimos do Senhor vão entender o que diz no livro de Mateus, no capítulo 24, que fala que nós estamos vivendo os fins dos tempos, estamos vivendo os princípios das dores, que o amor de muitos se esfriaria, o amor de quase todos se esfriaria. Viveríamos tempos ao qual nós estamos vivendo, os dias que estão se levantando falsos profetas, falsos cristos. Estamos vivendo uma cultura de engano. Somente os íntimos do Senhor vão ter essa revelação, que nem tudo que parece é verdade, nem tudo que te falam é. Somente os íntimos do Senhor vão ter a revelação e intimidade o suficiente para entender que nos últimos dias, assim como diz o livro de 2 Timóteo capítulo 3, que fala sobre o homem do coração corrupto, aquele homem que tem o coração ganancioso, aquele homem que só pensa em usufruir e retirar das pessoas. Somente os íntimos do Senhor vão discernir esses tempos. Somente os íntimos do Senhor vão entender que nós estamos vivendo em dias que a nossa fé precisa ser ativada para crer naquilo que está escrito. Somente aqueles que são íntimos do Senhor podem crer naquilo que está escrito, independente daquilo que estão vivendo. Então agora o Senhor Jesus disse: olha, vocês tiveram um tempo de teoria, mas agora nós vamos viver um tempo de prática. Então Jesus convida eles para: vamos passar para outra margem. Vamos sair agora desse ambiente e vamos passar para um outro ambiente, que vocês vão começar a aprender não somente de olhar, mas também vocês vão
vê na prática. Então Jesus disse, olha, versículo 35, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim, como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas que se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa dormindo, sob o travesseiro, e eles despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? Sabe o que está acontecendo aqui, amados? Quando existe uma palavra de Jesus, não importa o tamanho da tempestade que você está vivendo. Jesus fez o convite e disse, ó, passamos para o outro lado. Não importa o tamanho da tempestade, o vento contrário que está soprando contra você. Não importa a situação e a circunstância que você chegou aqui nessa noite. Quando existe uma palavra de Jesus, nada é maior do que a palavra, nada é mais poderoso do que a palavra. Se Jesus disse que vamos passar para o outro lado, nós vamos passar para o outro lado. Nós vamos chegar no destino que Ele tem para cada um de nós. Nós vamos chegar num tempo aonde nós vamos ver as promessas do Senhor se cumprindo. Mas para isso, para que eu possa esperar sem desanimar, sem retroceder, sem esmurecer, a minha fé precisa estar ativada. Se eu não tiver a fé ativada, eu não conseguirei chegar do outro lado. Eu vou ficar que nem aqueles discípulos ficaram. Nós vamos ficar talvez com medo, desesperado, que foi o que aconteceu com eles. Eles chegaram diante de Jesus e disseram, Jesus, o que está acontecendo? Parece que o Senhor não se preocupa com a gente. Todos nós vamos morrer aqui nesse alto mar. Então Jesus, despertando do sono, queridos, não importa a tempestade, quando Jesus está no barco, existe uma paz tão grande. Independente do tamanho da aflição que você está vivendo, no meio da aflição vem o refrigério, no meio da aflição vem a paz, no meio da aflição vem a alegria. Não importa o tamanho e a força da tempestade, quando a paz está no barco. Jesus é a paz. Ele é a própria paz. Se Jesus está no barco da nossa vida, eu quero dizer para você, um momento a tempestade vai se aquietar, o vento vai cessar, porque a paz será despertada no seu coração. Quando eles despertaram Jesus, Jesus disse, olha, mar, acalma-te, vento, aquieta-te. Antes do mar se aquietar, ele disse, vento, aquieta-te. Sabe o que está acontecendo aqui, queridos? Uma batalha espiritual. Jesus, ele não disse primeiro para as águas visíveis. Jesus, ele disse para o vento que nós sentimos, mas não conseguimos ver. Existe uma batalha espiritual contra a minha e a sua vida, contra a minha e a sua família. E essa batalha nós não conseguimos ver e enxergar, mas nós sentimos. Porque o vento você não enxerga, mas você sabe, você sente quando você está no meio do vento. Você sente quando um vento está soprando, mas você não enxerga. Isso é batalha espiritual, isso é guerra, isso é uma luta que acontece nas regiões celestiais. Então Jesus disse, vento, aquieta-te, mar, se acalma. Se nós não entendemos que nós precisamos entrar em batalha, em guerra, firmados na palavra, com a nossa fé ativada na palavra, nós não vamos discernir que nós estamos enfrentando uma batalha
nessa ou naquela situação. Nós vamos achar que é coisa normal, e não é. Nesta noite, nós estamos aqui para discernir que estamos sim numa batalha, mas dependente do tamanho da batalha, do tamanho da luta, do tamanho da tribulação, existe Jesus Cristo, que é maior que a luta, que a tribulação, que a batalha, que o vento, que a tempestade, porque o nome de Jesus está acima de todo nome. O nome de Jesus. Então ele disse: mar, aquieta-te. E quando a paz foi despertada, tudo que eu e você precisamos é despertar a paz que está no meu e no seu coração, através da ativação da nossa fé. E eles passam por aquele momento difícil. Por quê? Porque eles precisavam chegar na outra margem. Eu quero dizer para você, esse momento difícil que você está passando, essa luta, essa tempestade, esse vento contrário, é necessário, porque é a vida prática de fé, para que você chegue no outro lado da margem, e ali você olhar para trás e você diga: Senhor, muito obrigado, porque foi necessário eu passar por essa, e por essa, e por essa, e por essa, e por essa situação, para que eu e você venhamos a valorizar o processo da jornada do treinamento de fé. É neste momento que Jesus está dizendo: por que você não tem fé? Por que vocês são tímidos? A Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Então Jesus está dizendo: olha, a teoria não foi o suficiente para vocês. A teoria, ela foi até um certo ponto. Agora é a hora de vocês verem na prática aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu vou continuar fazendo, mas aquilo que vocês também poderão fazer a partir de agora. Então, nós vemos Jesus convidando os discípulos: passemos para outra margem. E ao momento que eles chegam no outro lado, a primeira coisa que eles se deparam é com o endemoniado gadareno. Capítulo 6, nós vamos ver que quando Jesus, ele chega do outro lado, ou melhor dizendo, no capítulo 5, a primeira coisa que acontece é o endemoniado que se apresenta para eles. E ali Jesus expulsa os demônios, aquela legião daquele homem que estava aprisionado por tantos anos. Então ali acontece o quê? A prática da libertação. E eles veem não apenas uma teoria, mas eles veem na prática. E eles continuam seguindo no tempo de instrução. E Jesus fala para eles: olha, agora nós vamos dar mais um passinho. Vocês viram que agora aconteceu uma libertação, mas agora vocês vão ver uma cura. Então no capítulo 6, no capítulo 5, no versículo 25 em diante, diz assim: aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera às mãos de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, e porque dizia: se eu apenas te tocar as vestes, ficarei curada. Versículo 31, pula para lá, versículo 31. Respondeu-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e disses: quem te apertou? Quem te tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então uma mulher atemorizada, tremendo, côncia, ao qual
prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. Então disse Jesus: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. Agora eles estão avançando um pouco mais. Primeiro eles aprendem na teoria. Agora eles já começam a ver a prática. Viram a libertação de um endemoniado. Agora eles vão ver a cura de uma mulher que há 12 anos estava sofrendo por uma hemorragia, que nada era capaz de curá-la, nada era capaz de restaurar, nada era capaz de suprir a necessidade da aflição daquela mulher. E aquela mulher permanecia aflita por 12 anos, até encontrar aquele que cura todas as doenças, até encontrar aquele que restaura o corpo físico. Então, ao encontrar Jesus, ela vai por detrás da multidão, se arrasta no meio da multidão, até tocar nas orlas das suas vestes. E a partir do momento que ela toca, sai virtude, sai poder de Jesus. E Jesus pergunta: quem me tocou? Alguém me tocou diferente, porque eu senti que saiu virtude de mim. Então os discípulos dizem: mas mestre, você está no meio da multidão e pergunta quem te tocou? E quando aparece aquela mulher, ao qual ela mesma diz: Senhor, eu te toquei, fui eu, Senhor. Então Jesus disse: filha, a tua fé, ela estava ativada, porque você me tocou. E sabe o que Jesus disse para ela? Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Naquele momento Jesus está dizendo para aquela mulher, que no começo do texto não tinha nome, não tinha identidade, mas quando ela encontra Jesus, ela recebe a identidade de filha. Filha, a tua fé te salvou. Essa palavra salvação, em muitos textos da Bíblia, eu falei até semana passada, no final da reunião, em muitos textos, e um texto como esse que nós lemos, ela se chama no grego sozo. Salvação do espírito, salvação da alma e salvação do corpo físico. Naquele momento Jesus está dizendo para ela: filha, a tua fé, ela teve o poder de salvar o teu espírito, porque você estava perdida. Mas não somente salvar o teu espírito, ela teve o poder para curar a tua alma, curar as tuas emoções, porque a tua alma estava afligida, o teu emocional estava dilacerado, porque você sofria por 12 anos, então a sua alma estava abatida. A tua fé, ela teve o poder para curar a tua alma, mas a tua fé, ela tem o poder também para curar o teu corpo físico. Então, filha, vai em paz. Sabe o que Jesus está dizendo para ela? Essa palavra paz, na transliteração do hebraico para o grego, simboliza shalom. E essa palavra shalom, ela tem o significado de nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Sabe o que Jesus está dizendo para ela? Filha, tudo aquilo que estava fora do lugar na tua vida, eu começo a organizar. As tuas emoções que estavam fora do lugar, eu começo a organizar. A tua saúde que estava quebrada, eu começo a curar e a restaurar. Filha, aquilo que estava quebrado na sua vida, eu estou restaurando. A tua saúde que estava quebrada, eu estou restaurando. Filha, a partir de agora, você recebe a minha paz. Nada mais vai ficar quebrado na sua vida. A partir de agora, vai ser restaurado. A partir de agora, nada mais vai ficar desorganizado no teu interior, porque a partir de agora, você recebeu uma identidade de filha, e você não é mais alguém que não tem nome, alguém que não tem identidade. A partir de agora, você é chamada por nome de filha. A partir de agora, ela está recebendo uma paternidade celestial. E quantos que aqui estão nessa noite,
que estão vivendo conflitos interiores porque foram abandonados pelo pai, foram abandonados pela mãe, ainda não têm a situação resolvida no seu coração, porque ainda falta a liberação de perdão para os seus pais. Quantos que aqui estão nessa noite que estão vivendo conflitos familiares? Quantos que aqui estão nessa noite que talvez estão assim como essa mulher, com a sua alma em conflito, por situações do seu casamento, por situações com seus filhos, por situações do seu trabalho? Quantos que aqui estão nessa noite? Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo: eu estou organizando aquilo que está fora do lugar aí dentro. Nesta noite, filho, nesta noite, filha, eu quero organizar. Deixa eu ativar a tua fé através da minha palavra, e tudo aquilo que estava quebrado eu vou restaurar, e eu vou organizar aquilo que está desorganizado na tua alma, nos teus sentimentos, nas tuas emoções, nos teus desejos, nas tuas vontades. Deixa eu organizar nessa noite. Então eles viram uma mulher sendo curada, recebendo uma identidade celestial, e eles continuam recebendo instruções do Senhor. E eles recebem uma instrução no capítulo 6, e eles recebem a seguinte instrução. Capítulo 6, nós vamos ver que os discípulos, eles são capacitados através dessa instrução da ativação da fé prática. Capítulo 6, do versículo 10 em diante, diz o seguinte: e recomendou-lhes: quando entrardes em alguma casa, permanecei aí até que vos retirares desse lugar. Se em algum lugar não vos receberem, não vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés e testemunho contra eles. Versículo 12: então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Eles precisaram participar da prática, sendo ativado na fé prática, para eles começar o quê? A também libertar os cativos, e a também curar os enfermos. Mas não ficou aí. Olha o que acontece no versículo 30 do capítulo 6. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito, ensinando. E ele lhes disse: vinde, repousar um pouco, à parte no lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto que era numerosa a multidão, e iam e vinham. Então foram a sós no barco, para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram a partir do momento que o viram, o reconheceram e correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Pula lá agora para o versículo 37. Porém lhe respondeu Jesus, 34, perdão. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora, despede-os, para que passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, compre para si o que comer. Aí versículo 37, porém ele lhe respondeu: dai-lhe vós mesmo de comer. Disseram: iremos aonde comprar 200 denários de pão para lhe dar de comer? E ele lhe disse: quantos pães tendes? Ide e vê. Sabendo o que eles responderam: 5 pães e 2 peixes.
Então Jesus lhe ordenou que todos que ali se assentassem em grupos sobre a relva verde, e o fizeram repartindo-se em grupos de 100 e 100 e 50 e 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos aos céus e os abençoou, e partiu os pães e deu aos discípulos para que os distribuísse, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pães e de peixes. Aleluia, queridos. Sabe o que está acontecendo aqui, amados? Eles passaram por essa jornada, saíram do ambiente da multidão, da teoria, e quando eles chegam na beira da praia, Jesus disse: olha, passemos para outra margem. Ele sai da multidão da teoria e começa o trajetório de uma fé sendo ativada para eles viver a fé prática. A partir de agora, a multidão está seguindo Jesus e está seguindo os discípulos também. Então eles ainda não sabem o que fazer. Mas Jesus disse: olha, dai mesmo vocês o que comer a essa multidão. Sabe o que Jesus está dizendo? Olha, vocês viram como eu faço, vocês aprenderam, vocês foram treinados, vocês estavam lá no culto na quarta, no domingo, no sábado, vocês estavam lá na conferência do Espírito Santo, vocês estavam lá no carisma, vocês estavam lá no GC. Agora é vocês que vão começar a ser usados. Então alimentem a multidão que está faminta. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui? O Senhor está ativando a minha e a sua fé para alimentar uma multidão que está faminta pela presença de Deus, uma multidão que está morrendo de fome porque não tem o pão da vida para se alimentar. Deus está dizendo nesta noite, ativando a sua fé para que você mesmo seja um instrumento nas minhas mãos para alimentar a multidão lá fora. Nesta noite o Senhor está ativando a fé da sua igreja para que nós mesmos sejamos aqueles que vamos alimentar aqueles que estão morrendo de fome, porque ainda não provaram do pão da vida. Amém? Te coloque em pé em nome de Jesus. Nesta noite, eu tenho a certeza no meu coração que o Senhor, Ele quer de alguma forma manifestar o seu poder para salvar, para libertar, para curar, para restaurar. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite, mas de uma coisa eu sei: o Senhor está ativando a nossa fé nessa noite. Não apenas para vivermos o evangelho de teoria, não apenas para vivermos um evangelho teórico, mas vivermos um evangelho de poder. Vivermos o evangelho na demonstração do Espírito e de poder. Nesta noite, o Senhor preparou esse ambiente para que eu e você pudéssemos ter o entendimento daquilo que Ele está fazendo na minha e na sua vida. É tempo de sermos ativados para alimentar o sofredor, o cativo, o doente, o enfermo, o oprimido, o opresso. Mas de repente você diz: mas pastor, eu que estou assim, eu que estou vivendo essa situação. Então sabe o que o Senhor nos diz nessa noite? Então deixa eu dizer: filho, filha, deixa eu te restaurar nessa noite. Deixa eu te curar a tua alma nessa noite. Deixa eu organizar essa bagunça que está lá dentro nessa noite. Porque se a sua fé não for ativada, você não vai conseguir suportar os dias maus. Deixa o Senhor te ativar nesta noite. Feche os teus olhos em nome de Jesus.
Nós vamos estar ministrando um louvor aqui nesta hora. E começa a dizer: Senhor, ativa a minha fé através da sua palavra. Unge o meu espírito com a tua unção. Me capacita nesta noite a ser um instrumento nas tuas mãos. Mas, Senhor, eu te peço, eu não conseguirei suportar os dias maus se a minha fé não estiver ativada. Me ajuda nesta noite, Senhor. Me ajuda nesta noite, Senhor. Me ajuda nesta noite. Porque é somente pela fé, é somente a minha fé que vai me permanecer de pé. É somente a minha fé que vai me ajudar a permanecer na presença dEle. Somente a minha fé. Então nesta noite, deixa o Senhor liberar uma unção fresca do seu Espírito sobre o teu coração nessa noite. Porque é somente a tua fé. Não é a fé do teu cônjuge, não é a fé do teu parente, não é a fé do teu pastor, não é a fé da pessoa que está do teu lado, mas é a sua fé. Pai, no nome de Jesus, Senhor, libera a unção aqui nesta noite, Pai. Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem. Vem, Espírito Santo. Vem, Senhor. Espírito Santo. Lagoinha, você que foi muito tocado por essa mensagem, você que foi muito tocado por essa palavra, eu queria te pedir no nome de Jesus para você preencher o link que está logo aqui embaixo, porque os nossos irmãos, os nossos consolidadores vão entrar em contato com você, porque aquilo que foi semeado no dia de hoje vai florescer e vai frutificar, eu tenho certeza disso. Seja muito bem-vindo ao novo.